Mais de 300 avistamentos em 70 anos. Fotógrafos, seguranças, corredores, casais, crianças. Todos descrevendo a mesma mulher, no mesmo lugar, com o mesmo vestido branco que ninguém nunca identificou. São Paulo tem parques. Tem o Trianon, tem a Aclimação, tem o Estadual da Cantareira, que é tão grande que a cidade esqueceu que ele existe. Mas tem um parque que é diferente dos outros, não pelo tamanho, não pela história oficial. Pelo que aparece lá depois das 18 horas e que aparece faz décadas, com uma consistência que deveria incomodar muito mais gente do que incomoda. O Parque Ibirapuera foi inaugurado em 1954. Projetado por Oscar Niemeyer, com lagos artificiais, com museus, com aquele pavilhão curvo que virou cartão postal de São Paulo antes de São Paulo saber o que era cartão postal. Lindo, moderno, sofisticado. Construído em cima de uma área que antes era alagada, antes era cemitério de bairro, antes era terra que a cidade não sabia o que fazer. E que a cidade resolveu cobrir com asfalto e chamar de parque, como se asfalto fosse suficiente para encerrar o que estava embaixo. Não é. O primeiro avistamento documentado que chegou até mim data de 1958, 4 anos depois da inauguração. Um guarda noturno chamado Benedito Alves Teixeira registrou em seu caderno de ocorrências, que a família ainda guarda e que um pesquisador de folclore urbano da USP fotografou em 2004, uma entrada que dizia apenas o seguinte: mulher de branco perto do lago sumiu antes de eu chegar. 6 palavras, sem drama, sem elaboração. Do tipo de registro que um homem faz quando viu alguma coisa e não sabe bem como descrever, mas precisa colocar em algum lugar. Benedito trabalhou no parque por mais 11 anos depois daquela noite. A família conta que ele nunca mais falou sobre o que viu, mas também nunca mais fez o turno da madrugada voluntariamente. Os avistamentos que se seguiram ao longo das décadas têm uma consistência perturbadora. Não no sentido de que todo mundo descreve a mesma coisa com as mesmas palavras, mas no sentido de que todo mundo descreve a mesma coisa com palavras diferentes, com idades diferentes, com históricos diferentes, com níveis de crença no sobrenatural completamente diferentes. Uma mulher, alta, cabelos escuros e compridos, vestido branco longo, sempre próxima ao lago principal, sempre entre as 22 e as 3 da manhã, sempre de costas quando avistada de longe e sempre desaparecendo antes que alguém chegasse perto o suficiente para ver o rosto. Em 1973, um fotógrafo chamado Hélio Nascimento estava fazendo um ensaio noturno no parque. Fotografias de longa exposição, luzes dos postes refletindo no lago, tipo de trabalho técnico que exige atenção ao equipamento e pouca atenção ao ambiente. Que é exatamente o estado mental em que você menos quer encontrar algo inexplicável. Hélio descreveu ter visto a figura a aproximadamente 40 metros de distância, de costas parada, com vestido branco, se movendo levemente, como se houvesse vento. Não havia vento naquela noite. Hélio registrou isso especificamente porque era fotógrafo. Porque fotógrafo nota vento. Porque vento estraga exposição longa. Ele fotografou 3 quadros com a câmera em tripé. Longa exposição. Revelou o filme no dia seguinte. Os 3 quadros estavam velados. Só aqueles 3. O resto do rolo estava perfeito. Os 3 quadros do lago, velados. Como se algo houvesse emitido luz diretamente para o filme de dentro do enquadramento. A explicação técnica existe. Falha no obturador reflexo de fonte de luz não identificada, erro de revelação localizado. Só que Hélio era fotógrafo profissional com 12 anos de experiência,
que nunca havia tido um problema de revelação localizado em 3 quadros específicos de um rolo, antes daquela noite, ou depois. Só naqueles 3. O caso que mais perturbou os pesquisadores que estudaram o fenômeno da Dama de Branco do Ibirapuera aconteceu em 1989. Um casal de corredores, marido e mulher, ambos professores universitários, ambos com histórico de ceticismo declarado em relação a qualquer coisa que não pudesse ser verificada empiricamente. O tipo de pessoa que assiste a um relato como esse diz que tem explicação. Eles faziam seu treino habitual às 5h30 da manhã, numa terça-feira de junho de 1989. A mulher viu primeiro uma figura parada à beira do lago, de costas, vestido branco, cabelos compridos descendo pelas costas. A professora chamou a atenção do marido. Os dois pararam. Ficaram observando por aproximadamente 40 segundos. A figura não se movia, não se virou, não demonstrou perceber que estava sendo observada. O professor começou a caminhar em direção à figura. A professora ficou parada. Ele chegou a aproximadamente 15 metros, parou, ficou olhando. E a figura simplesmente não estava mais lá. Não correu, não se afastou, não foi atrás de uma árvore. Simplesmente não estava mais lá. O professor ficou parado naquele ponto por um tempo que ele descreveu como longo. Depois voltou para onde a esposa estava. Os dois terminaram o treino em silêncio e deram uma entrevista para um pesquisador de fenômenos urbanos em 2001, 12 anos depois. Porque levou 12 anos para eles encontrarem vocabulário para descrever o que um casal de professores universitários céticos viu às 5h30 da manhã num parque público de São Paulo. Há uma teoria que circula entre pesquisadores de história urbana de São Paulo que merece atenção, não pelo apelo sobrenatural, pelo apelo histórico. A área onde Ibirapuera foi construído era conhecida no início do século XX como Várzea do Glicério, terra alagadiça usada informalmente como área de despejo e como área de enterramento não oficial. Não cemitério, não registro, não lápide, enterramento. Do tipo que acontece quando alguém morre sem família, sem documento, sem ninguém que vá reclamar o corpo. Pesquisadores da Prefeitura de São Paulo identificaram em 2008, durante obras de infraestrutura no parque, restos ósseos em pelo menos 2 pontos distintos da área. Os restos foram datados entre 1880 e 1930, anteriores à construção do parque, sem identificação possível, sem nome, sem história conhecida, sem ninguém que tenha ido procurar. A Dama de Branco do Ibirapuera pode ser muitas coisas. Pode ser sugestão coletiva alimentada por décadas de relatos que se retroalimentam. Pode ser reflexo de luz no lago em condições específicas de umidade e temperatura que São Paulo produz com frequência. Pode ser a memória de alguém que está embaixo daquele asfalto, que não tem lápide, que não tem nome registrado, que não tem ninguém que acenda uma vela e que volta. Não para assustar, não para ameaçar, só para ser vista por alguém, qualquer um, uma vez que seja. E o que fica depois de tudo isso não é a pergunta sobre se ela existe. O que fica é a pergunta sobre quantas pessoas estão embaixo de quanto asfalto nessa cidade. Sem nome, sem registro, sem ninguém que vá ao parque às 5 da manhã e pare, e olhe, e reconheça que alguém esteve ali. Mesmo que só de costas, mesmo que só por 40 segundos, mesmo que sumindo antes de qualquer câmera, conseguir registrar o rosto.